hoje nós vamos falar sobre sintomas, tratamento e o que são as doenças psicossomáticas. Aí nós vamos relembrar a mandala do nosso conceito psicanalítico 2, tá? Teoria da pulsão. Então, essa mandala, vocês podem ver lá o buraco negro, ao lado do buraco negro tem o cinza escuro, da soma de excitação de caráter destrutivo, né, que vem do corpo, e as somas de excitação de caráter construtivo que vem do corpo, que são azul escuro, né? E temos o amarelo alaranjado, que é uma barreira que existe entre o somático e o psíquico, entre o corpo e a mente, que impede que essas energias vindas do corpo, né, elas, biológicas, elas sejam representadas e ou se transformem em componentes psíquicos capazes de realizar uma descarga psicomotora, né? Então, aí tem duas questões já de saída, né? Então, existe então uma descarga direta nos tecidos do corpo, né, que prescinde da descarga psicomotora, ou que, digamos assim, não se expressa através de descargas psicomotoras. Exatamente isso, um curto-circuito aí que gera as doenças psicossomáticas e as neuroses atuais, tá? Podemos até supor, inferir, né, que a doença psicossomática teria um grau maior de desfusão dessas somas de excitação, teria uma quantidade maior de pulsão destrutiva, mas ainda a nível de representação biológica. Lembra que o conceito de pulsão é um conceito limítrofe entre aquilo que é biológico, somático, e aquilo que é psíquico, mental, né? Então, essa doença psicossomática ela seria exatamente causada pelo excesso de pulsão de morte a nível ainda de emanação, tal como excedente, né, dos processos biológicos, portanto, capazes de lesar o tecido. Então, essa coisa destrutiva, né, seria, então, capaz de lesar os tecidos e produzindo diversas as doenças autoimunes, por exemplo, que são chamadas também doenças de autoagressão, como o lúpus eritematoso, a artrite reumatoide, tantas outras coisas, síndrome de Sjögren, né, e vários outros tipos de transtorno, tireoidite de Hashimoto, tem centenas aí de entidades em que o self, né, e o not self não se separam adequadamente, aquilo que é meu, aquilo que não é meu, a nível de sistema imunológico. Essa separação não é feita em tecidos do corpo, principalmente do colágeno, das cápsulas, né, das articulações, são atingidos, gerando esses espondilite anquilosante, tem várias outras doenças de autoagressão, autoimunes. E, veja bem, autoagressão no sentido de que o sistema imunológico está realmente agredindo o tecido, tá? O colágeno, né, da pessoa é agredido nessas doenças. A úlcera péptica tem um componente assim, também a bronquite asmática também é descrita como uma doença psicossomática, né? E a causa, basicamente, dessa doença psicossomática seria a falta de representação psíquica, que aí, então, a gente já pode colocar também, então, esse processo todo que vigora no autismo, esquizofrenia, neuroses, perversões, né? Ele é, na verdade, uma forma de descarga também, conforme Freud sempre mostrou, né? Que as pulsões estão com o destino dela de descarga psicomotora pré-estabelecido, tá? Então, tudo isso é descrito por Freud em 1996, né? Deixa acrescentar neurose de angústia como, né, uma nova síndrome destacada da neurastenia, né? Então, quais são as neuroses de angústia? As neuroses atuais, né, digamos assim. Neurose de angústia, neurastenia e mais tarde, depois se acrescentou a hipocondria, Freud, né, acrescentou. Então, dentro da teoria da pulsão, esses fenômenos são explicados. Isso existe na clínica? Existe. Existem correlações
bem estabelecidas, né? O doente psicossomático, por exemplo, ele além da síndrome de Sjögren lá, ou então da doença de Crohn dele lá, ele tem também uma dificuldade muito grande de abstração, ele tem um pensamento pré-operatório, né? Ele não gosta de papo-cabeça, de essas coisas que a gente está fazendo aqui, por exemplo, não são, né, digamos assim, objeto de interesse de uma pessoa que está no curto-circuito ali, dando conta dos conflitos, dos potenciais conflitos desse estilo, né? Desse modo psicossomático de estar no mundo, né? Bom, e aí a gente poderia, então, qual a diferença, então, de doença psicossomática para a neurose atual? É talvez o grau maior de fusão, né, a esse nível ainda primário, primitivo, da pulsão de vida com a pulsão de morte. Então, mais pulsão de vida na neurose atual e menos pulsão de vida, mais pulsão de morte, relativamente, né, ambas relativamente na doença psicossomática. Tá? Lembrando que a neurose atual ela atrapalha o funcionamento, né, do órgão, né, taquicardia, crise de pânico, crise de angústia, né, crise de angústia, mas não lesa o tecido, né, não lesa o coração, não lesa o pulmão, né, assim, pelo menos diretamente como a bronquite acaba fazendo, né, com grande enfisema, por exemplo. Bom, então é isso. Doença psicossomática explicada pela psicanálise por esse curto-circuito, falta de representação psíquica. Vamos ler Freud direito, gente. Vamos ler lá, neurose de angústia. Freud falou, mostrou um tipo de visão, de mecanismo, né, digamos assim, que na época ninguém praticamente conseguia pensar dessa maneira, de que pode faltar alguma coisa, né, para que exista a descarga psicomotora, né? Um pensamento elegante, né? Denota-se uma visão global do processo, né? Assim, sintonia muito fina, né? Poucas pessoas, poucos autores têm essa percepção. Então, se faltar algum componente, né, pode dar alteração também. Não é só a ação ativa e negativa de alguma coisa. A falta de uma coisa positiva também pode gerar doenças. No caso aí do conceito de neurose atual e de doença psicossomática, é exatamente essa visão do reconhecimento da falta de condições técnicas, né, digamos assim, para fazer a descarga psicomotora, cria, né, mantém, né, uma situação de curto-circuito que, como tem uma coisa maior que a descarga pulsional vai ter que ser feita de qualquer maneira. Então ela vai se fazer criando uma doença psicossomática ou uma neurose atual, porque ela não pode ser representada psiquicamente. Agora, existem outros entraves. Pode representar psiquicamente, mas não pode causar desprazer na consciência, não pode causar angústia, né, na consciência. Então, para evitar o desprazer, tem uma outra defesa lá entre o id e o ego, né, que entre o inconsciente e o pré-consciente, né, que faz com que não se possa descarregar de uma maneira impulsiva direta esse impulso. Então, a descarga só pode ser feita através de formações de compromisso. Então, é uma teoria extremamente elegante, né? Do ponto de vista intelectual, ela é perfeita, né? É uma teoria perfeita. Explica tudo.